Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E dessa vez vamos focar aqui e falar sobre a fisiologia valvar. Então, se você tem dúvida em relação a quantas válvulas o nosso coração possui, como que elas funcionam, qual é a divisão atrioventricular, semilunar, você está no vídeo correto. E se você assistir até o final, lá você verá o que acontece a partir do momento que essas válvulas sofrem algum tipo de lesão, como corrigir essas alterações. Então fica até o final para você não perder isso. E antes de mais nada, deixa aqui o seu like, compartilhe esse conteúdo com seu colega, ativa o sininho e também se inscreve aqui no canal. Vamos lá? Bora pro vídeo. Vamos começar aqui entendendo qual é a função da nossa válvula cardíaca. E também diferenciar o que é uma válvula, o que é uma válvula. A válvula, pensem, é a unidade. A válvula é o conjunto. Então existe lá uma válvula tricúspide. Isso quer dizer o quê? Que essa válvula tricúspide, ela possui três válvulas, tá? Então, reforçando, a válvula é a unidade, a válvula é o conjunto. Ok, mas qual é a função dessa válvula cardíaca? As válvulas cardíacas possuem a função de manter o fluxo unidirecional. Ou seja, se o sangue saiu do átrio e chegou até o ventrículo, ele não pode mais retornar para o átrio. Se o sangue saiu do ventrículo em direção à artéria, ele não pode mais retornar para o ventrículo. Então, a função da válvula é manter o fluxo unidirecional, certo? Função dessas válvulas. E existe a divisão aqui, né? A divisão em válvulas atrioventriculares e a divisão de válvulas semilunares. Então, observem que aqui eu tenho um corte, eu estou olhando esse coração de cima para baixo, e aqui, basicamente, você tem essa verdinha, né? E a branca lateral são válvulas atrioventriculares. Por quê? Porque elas estão separando os átrios dos ventrículos. Anteriormente, você tem ali as válvulas semilunares, tá? Que essas válvulas semilunares, elas separam, dividem os ventrículos das artérias, seja da artéria aorta ou do tronco da artéria pulmonar, ok? Então, são as duas válvulas. Beleza. Mas qual o nome dessas válvulas, tá? Desses conjuntos de válvulas? Então, já conhecemos que existem as atrioventriculares. Do lado direito, existe a válvula tricúspide, ou seja, é uma válvula que possui três válvulas, três cúspides. Do lado esquerdo, temos a válvula mitral, também conhecida como válvula bicúspide, tá? Bicúspide ou mitral, beleza? E, como é bicúspide, ela só tem duas válvulas. Essas, então, são as válvulas atrioventriculares, tricúspide e bicúspide. No meio, entre o ventrículo direito e o tronco da artéria pulmonar, existe ali a válvula semilunar pulmonar. Do lado esquerdo, entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta, existe a válvula semilunar aórtica, tá? Então, as quatro válvulas correspondem a tricúspide, pulmonar, aórtica e bicúspide, né? Nessa ordem da direita para a esquerda, beleza? Mas, ok, eu entendi. Como o porquê elas existem, né? Para que elas servem, ok. Pedir que o sangue saia, retorne, né? Do ponto que ele chegou em direção ao ponto que ele veio. Então, se estava no ventrículo, esse sangue veio do átrio. Ele não pode mais voltar do átrio. Ok. Mas como isso acontece, tá? De que forma é que esse sangue não retorna, não tem esse refluxo? Olhando aqui para a válvula, vamos começar pelas válvulas atrioventriculares. Observe que as válvulas atrioventriculares, elas possuem essas cordoalhas. Você vai chamar isso aqui de cordoalha tendínea, né, de cordas tendíneas. E logo abaixo existe músculo, que é chamado de músculo papilar. Então, cada válvula,
ela tem a sua corda e está presa a um músculo, certo? Então pensem comigo, o que acontece aqui quando o sangue está aqui em cima no átrio? O átrio contraiu, abriu a válvula, o sangue chegou no ventrículo. Quando esse ventrículo começar a contrair, qual é a tendência? Ele pode seguir dois caminhos, né? Esse sangue pode seguir dois caminhos. Pensando no ventrículo direito, tá? Ele pode seguir em direção à artéria pulmonar, né? O tronco da artéria pulmonar, ou ele poderia retornar para o átrio. Mas já vimos, não pode voltar. Então, o que é que impede esse refluxo? Basicamente, quando esse coração, esse ventrículo está contraindo, esse músculo papilar também está contraindo. Então, ao contrair, ele puxa a cordoalha para baixo. E a cordoalha, por sua vez, vai puxar a válvula para baixo. Aí você pensa, poxa, mas se está puxando a válvula para baixo, ela vai abrir. Mas entenda que a pressão do sangue está no sentido oposto. O sangue está forçando essa válvula de baixo para cima. E o músculo está puxando essa válvula de cima para baixo, mantendo essa válvula fechada. Beleza? Então, de novo, quando esse músculo contrai, o ventrículo contrai, o sangue ele força a válvula para cima, para o sangue voltar para o átrio. Só que o músculo papilar também está contraindo, puxando essa válvula para baixo, né? Essas válvulas e, consequentemente, essa válvula para baixo, mantendo a fechada. Esse é o mecanismo de funcionamento ali das atrioventriculares. Mas se você olhar agora para as semilunares, né, e as semilunares sempre estão ali em conjunto de três, né, seja a aórtica, seja a pulmonar, são três válvulas, são três válvulas pulmonares, né, e três válvulas aórticas. O que acontece é que essas válvulas, elas não possuem cordoalhas, elas não possuem músculo papilar. Tá? Então, basicamente, o que acontece é, o formato dela é um formato de meia taça, tá? Isso faz com que, quando o ventrículo contrai, essa válvula tende a abrir. Ao abrir, o sangue é ejetado. Beleza. Só que quando esse ventrículo começa a relaxar, quando entra em diástole, o que ocorre, por efeito gravitacional, o sangue que subiu quer descer. E ao descer, se não tivesse nada impedindo, esse sangue voltaria para o ventrículo. Por que não retorna? Porque ao descer, esse sangue vai enchendo essas taças vão fechando, né? Que as taças entendam que são as válvulas, elas vão fechando e voltam à sua posição inicial. Então, esse peso que o sangue faz sobre elas faz com que a válvula se feche. E, né, em situações normais, ela não conseguirá seguir em direção aos ventrículos. Ela fecha, impedindo que o sangue retorne para os ventrículos. Entretanto, existem duas lesões que podem acometer essas válvulas, seja as atrioventriculares ou as semilunares. São duas condições principais chamadas de insuficiência ou de estenose. Quando a válvula está insuficiente, lembre, o que é um órgão insuficiente? É aquele que não consegue executar sua função. Então, o que é uma válvula insuficiente? É uma válvula que não consegue executar a sua função. E se pensarmos que a função da válvula é exatamente essa, de manter o fluxo, uma válvula insuficiente, lembra? Quando ela fecha, o sangue não deveria retornar. Mas por algum motivo, essa válvula está meio frouxa. Então, mesmo ela tendendo a fechar, quando aquela pressão do sangue, né, incide sobre ela, ela se abre, permitindo a passagem, né, de uma grande, de moderada ou de pequena quantidade de sangue em direção à câmara que ela veio, tá? Que o sangue veio. Essa é a insuficiência. No caso da estenose, o que acontece na estenose? Esse sufixo "ose" corresponde a acúmulo, tá? Acúmulo intracelular. Então, nesse caso aqui, você tem uma calcificação dessa válvula. Consequentemente, se está calcificada, o que vai acontecer? Ao invés de abrir completamente para o sangue passar, essa válvula está mais dura, tá? Na insuficiência ela está frouxa, aqui não, ela está dura. Então, ao invés de abrir com grande quantidade, ela só abre um pouquinho.
Isso faz com que parte do sangue consiga passar e outra parte não consiga, permanecendo na câmara cardíaca, tá? Essa é chamada estenose valvar, beleza? E na prática, no dia a dia, vocês encontrarão principalmente estenose acontecendo ou na artéria, na válvula aórtica, ou na válvula mitral. Por quê? Porque as duas, qual é a semelhança dessas duas válvulas? Uma é atrioventricular e outra é semilunar, mas as duas estão do lado esquerdo. E o lado esquerdo do nosso coração, ele sofre com maiores pressões quando comparado ao lado direito. Beleza? E aqui, para quem ficou até esse ponto, é exatamente o que eu falei lá no início. Eu citei, quando essas válvulas sofrem lesão, como é que você, né, pode consertar isso? Qual é o tratamento? Existem várias opções, mas uma opção que eu trago aqui como exemplo é a colocação de uma prótese, tá? Essa prótese ela pode ser uma prótese biológica, tá? Ou pode ser uma prótese mecânica, metálica, beleza? Mas que mantém a função da válvula. Observe que nessa prótese aqui mesmo, até formato ali, né, da válvula é preservado. Por quê? Porque essa aqui, essa prótese, ela tem exatamente o mesmo papel que a prótese nativa. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido aí, aproveitado bastante esse vídeo. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, também compartilhe esse conteúdo com seu colega, ativa o sininho. Toda semana, novo vídeo aqui no canal, segunda e quarta, fisiologia, patologia, respiratória, cardiovascular, UTI, pesquisa científica, tudo você encontra aqui nesse canal. E não esquece também, deixe aí o seu like. Até o próximo.